Olá, que a paz de Deus esteja com você. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre algo que talvez você tenha esperado por muito tempo: a resposta de Deus. Há momentos na vida em que buscamos, oramos, perguntamos, insistimos, e parece que o céu permanece em silêncio. Mas a verdade é que, mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando. Mesmo quando você não percebe movimento, Deus está preparando caminhos. E hoje, esta mensagem chega até você para lembrar que a resposta que você esperava está mais próxima do que você imagina. A palavra de Deus diz em Abacuque 2:3, ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa atravessa séculos, mas continua viva, atual e poderosa. Porque Deus não esqueceu o que Ele prometeu. Deus não ignora as lágrimas que você derramou. Deus não ignora a luta que você enfrentou no seu íntimo. Ele conhece cada detalhe, cada oração silenciosa, cada pedido que você não teve forças para colocar em palavras. E quando Deus se move, Ele faz no tempo exato, nem antes nem depois. Ele faz no tempo perfeito. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias em que tudo parece pesado, em que o coração parece cansado de esperar, em que os pensamentos ficam confusos e você se pergunta se Deus realmente vai fazer. Mas quero que você tome uma verdade para si: Deus não trabalha no nosso relógio, mas no nosso propósito. A espera muitas vezes molda, fortalece e nos prepara para aquilo que está vindo. Você não está atrasado, você não está fora do plano, você não está esquecido. Você está sendo preparado para receber. Muitas vezes, o silêncio de Deus não significa ausência, mas construção. É como uma semente que está debaixo da terra. Você não vê crescimento, você não percebe movimento, mas algo está acontecendo ali. Raízes estão se formando, profundidade está sendo criada, estrutura está sendo fortalecida. Porque quando a resposta aparecer, ela não será frágil. Ela será firme, duradoura, alinhada com o que Deus sonhou para você. E talvez a sua resposta esteja mais perto do que você pensa. Às vezes, Deus age de maneiras tão sutis que só percebemos depois. Às vezes Ele coloca pessoas no caminho, fecha portas que te desviariam, muda direções que você não entenderia naquele momento. E você está exatamente nesse ponto, um passo antes do que Deus vai revelar. Um instante antes da virada. Um momento antes da resposta se manifestar. É por isso que você está ouvindo essa mensagem hoje. Nada aqui é por acaso. Deus fala de forma certeira, e Ele usa aquilo que for necessário para alcançar o seu coração. Ele sabe o quanto você já tentou, o quanto você tem segurado, o quanto você tem esperado. E Ele te diz: filho, filha, não desista. A resposta está vindo. E ela está mais perto do que você imagina. Antes de seguirmos, prepare seu coração, porque as próximas partes desta mensagem vão aprofundar ainda mais o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ele está abrindo o céu sobre você, mesmo que você ainda não tenha percebido. Continue comigo até o fim, porque a oração que faremos ao final será um divisor de águas na sua caminhada. Quando esperamos por algo de Deus, uma das maiores batalhas não acontece no que está ao nosso redor, mas dentro de nós. O coração humano tem dificuldade com o tempo. Ele quer respostas rápidas, portas abertas imediatamente, sinais visíveis. Mas Deus trabalha nas profundezas, e muitas vezes Ele escolhe agir onde os nossos olhos não podem ver. É por isso que a espera produz algo tão precioso: maturidade espiritual, sensibilidade, confiança. Nada disso nasce quando tudo acontece rápido demais. Mas quando Deus permite um tempo de espera, Ele está construindo algo dentro de você. Talvez você já tenha perguntado: se Deus sabe o que eu quero e o que eu preciso, por que Ele simplesmente não responde logo? E uma das respostas mais profundas é esta: porque a sua resposta não é apenas sobre o que você vai receber, mas sobre quem você está se tornando. Aquilo que Deus faz em você durante o processo é tão importante quanto o milagre que você está esperando. Em muitos casos, a transformação que acontece no seu interior é maior do que aquilo que você receberá no final. A Bíblia está cheia de pessoas que tiveram que esperar. José esperou anos para ver seus sonhos se cumprirem. Davi esperou antes de se tornar rei. Ana esperou por Samuel. E em cada história vemos um padrão: a espera não atrasou o plano de Deus, a espera construiu o plano de Deus.
A espera amadureceu caráter, fortaleceu fé, alinhou propósitos. Se essas pessoas tivessem recebido antes da hora, talvez não estariam preparadas para sustentar aquilo que Deus lhes daria. E o mesmo vale para você. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Deus não te deixou de lado. Ele está te lapidando. Às vezes ele afasta pessoas que atrapalhariam o seu caminho. Às vezes ele fecha portas que pareceriam boas, mas não levariam ao destino certo. Às vezes ele te ensina a discernir, a ouvir, a depender, a ter coragem. E tudo isso acontece enquanto o céu trabalha em silêncio. É por isso que, mesmo quando você sente que nada acontece, algo está sendo construído dentro de você. Algo está sendo fortalecido, algo está amadurecendo, algo está ganhando forma. E existe mais um segredo espiritual que muitos não percebem. A resposta de Deus, quando está próxima, costuma ser precedida por um desconforto interno, quase como uma sensação de transição. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, muitas vezes ele mexe no ambiente, move situações, traz inquietações que nos empurram para frente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Não é coincidência. É sinal de que algo está mudando. É sinal de que o que você pediu está chegando mais perto. A resposta que você esperava não está distante. Deus está alinhando pessoas, colocando tudo no lugar, preparando a circunstância perfeita. Ele não faz nada pela metade. Quando a resposta chegar, será completa, será clara, será maior do que você imaginou. Porque Deus não entrega algo pela metade. Ele entrega no melhor momento. Por isso, não permita que a dúvida roube aquilo que Deus está prestes a te entregar. Não permita que o cansaço te faça desistir justamente agora, quando você está tão perto da virada. A noite pode até parecer longa, mas o amanhecer está se aproximando. E quando a luz chegar, você vai entender o porquê de tudo. Você vai olhar para trás e ver que Deus esteve o tempo todo conduzindo cada detalhe. Se esta mensagem está falando com você, continue comigo até o final. Ainda vamos orar, ainda vamos aprofundar o que Deus está prestes a fazer, e eu creio que Ele vai revelar algo ao seu coração. E antes de seguirmos para a próxima parte, eu te peço, se essa palavra está te fortalecendo, deixe o seu like, escreva um comentário e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Isso ajuda muito o nosso canal e faz esta mensagem alcançar ainda mais pessoas. À medida que caminhamos pela vida, descobrimos que Deus trabalha de maneiras que muitas vezes desafiam a nossa lógica. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas um fragmento. Ele conhece o fim desde o começo, enquanto nós caminhamos passo a passo. E justamente por isso, confiar em Deus nem sempre é simples. É um ato de entrega, de fé, de descanso em algo que não podemos controlar. Mas é exatamente aí que a resposta começa a se aproximar, quando aprendemos a descansar no Deus que sabe, que vê e que cuida. Muitas pessoas chegam a um ponto em que dizem, eu não aguento mais esperar. E talvez você já tenha se sentido assim. A espera cansa, desgasta, parece consumir nossas forças. Mas existe uma verdade espiritual muito importante. A espera que você vive hoje não é o fim, é uma passagem. Um corredor que te conduz ao que Deus já preparou. E ninguém atravessa um corredor para ficar parado nele. Corredor não é destino. Corredor é caminho. E você está atravessando. E enquanto atravessa, Deus está trabalhando do lado de dentro de você. Talvez Ele esteja te ensinando a confiar não nas circunstâncias, mas no caráter dele. Talvez Ele esteja te ensinando que aquilo que Ele prometeu não depende do que você vê, mas do que Ele é. Deus não é um homem que mente, nem um filho do homem para se arrepender. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele realiza. E você está perto de ver isso com os seus próprios olhos. Há vezes em que Deus nos dá pequenos sinais antes da resposta final. Um alívio no coração, uma porta que se movimenta, alguém que surge inesperadamente, uma palavra que chega no momento exato. Esses sinais não são coincidências. São confirmações divinas de que o céu está trabalhando. Talvez você já tenha vivido algo assim recentemente, uma sensação de que algo está mudando, uma paz que você não sabe explicar, um entendimento que surgiu do nada. Isso não acontece à toa. É Deus te dizendo, eu estou aqui, e estou perto.
E existe um ponto espiritual muito profundo. Quando a resposta de Deus está realmente próxima, é comum que ataques, dúvidas ou distrações tentem te tirar do foco. Porque quanto mais perto você está da vitória, mais o inimigo tenta te fazer voltar atrás. Quantas vezes, antes de uma grande bênção, você já não enfrentou alguma luta inesperada? Quantas vezes, às vésperas de algo importante, tudo pareceu desabar ao mesmo tempo? Isso acontece porque existe resistência diante de algo grande. Mas também é um sinal: você está mais perto do que imagina. A palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o amanhecer não é apenas um horário do dia. O amanhecer é um símbolo de virada, de recomeço, de resposta. Você não precisa ver o sol para saber que ele está nascendo. Mesmo antes da luz aparecer, o céu já está mudando, o dia já está em movimento. Assim é a resposta de Deus. Ela começa a se mover antes de você enxergar. E quando ela chega, ela transforma tudo ao redor. Por isso, não desanime. O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora já é um sinal de que Deus está alinhando seu coração com o tempo dele. Ele está te fortalecendo, te preparando e te guiando. Nada é por acaso. Cada palavra aqui carrega um propósito. E eu creio que, enquanto você escuta, o próprio Espírito Santo está iluminando áreas da sua vida, trazendo paz onde havia ansiedade, trazendo clareza onde havia confusão. Porque Deus não desperdiça momentos. Ele usa cada detalhe. Continue comigo, porque nas próximas partes vamos falar sobre como discernir esse movimento de Deus, como se posicionar para receber a resposta e como preparar o coração para aquilo que está vindo. E no final, faremos uma oração profunda, convidando Deus a acelerar, confirmar e fortalecer aquilo que Ele está prestes a realizar na sua vida. Quando Deus está prestes a liberar uma resposta, existem movimentos internos e externos que começam a acontecer. O coração fica mais sensível, a mente começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas, e até situações ao redor começam a se ajustar. Não se trata de coincidência, mas de alinhamento espiritual. Deus trabalha de maneira ordenada, e quando o tempo dele chega, tudo se organiza para que a promessa se cumpra. Mas para perceber esse mover, é importante cultivar um coração atento. Muitas respostas de Deus chegam silenciosamente, de maneira simples, quase imperceptível para quem está distraído. Por isso, uma das maiores chaves para quem está esperando uma resposta é aprender a ouvir. A ouvir não apenas com os ouvidos, mas com o espírito. A ouvir nas pequenas coisas, nos detalhes, nas palavras que parecem casuais, mas carregam direção. E como se ouve Deus? Muitas pessoas acham que ouvir Deus é algo complicado, distante, reservado para poucos. Mas Deus fala de muitas formas, através da palavra, da oração, da consciência, da paz que invade o coração, de circunstâncias que se movem, de pessoas que surgem com a frase exata no momento exato. Ele fala quando estamos quietos e fala quando estamos cansados. Ele fala no silêncio e fala nos acontecimentos. O problema não é Deus falar pouco, é que muitas vezes estamos cheios demais para escutar. Por isso, talvez Deus esteja te chamando para silenciar algumas distrações. Há momentos em que precisamos nos afastar do barulho, das opiniões, das comparações, das pressões, para ouvir a voz que realmente importa. A voz que guia, que consola, que direciona. Nada se compara a quando Deus fala ao nosso coração. Uma palavra dele organiza tudo aqui dentro. Uma palavra dele traz clareza e coloca nossos pés no caminho certo. Quando ele fala, a ansiedade cala, o medo perde força e a esperança renasce. E esse processo de escuta também nos prepara para reconhecer quando a resposta chega. Algumas pessoas recebem o que pediram, mas não percebem, porque estavam esperando que Deus respondesse de um jeito específico. Elas esperavam claridade absoluta, um sinal extraordinário, algo que fugisse do comum. Mas Deus, muitas vezes, responde no simples, no discreto, no pequeno. E é preciso sensibilidade para não rejeitar uma resposta só porque ela não veio da forma que imaginávamos. Outro ponto importante é o posicionamento. Não adianta apenas esperar, é necessário se posicionar com fé. A fé não é passiva. A fé age, se organiza, se prepara, antecipa. A fé enxerga o que ainda não aconteceu, mas age como alguém que sabe que vai acontecer.
É como preparar a mesa antes do convidado chegar. É como arrumar a mala antes da viagem ser confirmada. É como plantar antes de ver qualquer fruto. A fé é movimento. Talvez Deus esteja te pedindo exatamente isso, uma mudança de postura. Em vez de esperar com cansaço, esperar com confiança. Em vez de aguardar temendo o pior, aguardar acreditando no melhor. Em vez de olhar para o tempo, olhar para a promessa. Porque a resposta está próxima. E quando a resposta está perto, o seu posicionamento tem poder. Muitos milagres na Bíblia só aconteceram porque alguém se posicionou. A mulher do fluxo de sangue se posicionou quando tocou em Jesus. Pedro se posicionou quando desceu do barco. Os 4 amigos se posicionaram quando levaram o paralítico até o telhado. Nenhum deles ficou parado. Todos se moveram, mesmo sem ver o milagre ainda. E é esse movimento de fé que muitas vezes abre a porta final. Deus se agrada de quem confia. Deus honra quem persevera. Deus fortalece quem permanece firme até o fim. E você está sendo chamado hoje para permanecer firme. Não desista no momento em que está mais perto. Não volte atrás quando o que você pediu está quase chegando. Não permita que a dúvida seja mais alta do que a promessa. Nas próximas partes, vamos falar sobre como se preparar emocionalmente e espiritualmente para receber o que Deus está trazendo, e também sobre como proteger aquilo que está chegando. Porque quando Deus libera algo, precisamos estar prontos para sustentar, valorizar e cuidar dessa resposta. Quando a resposta de Deus está perto, é essencial preparar o coração para recebê-la. Muitas pessoas oram, pedem, clamam, mas quando Deus finalmente começa a mover o cenário, elas não estão emocional ou espiritualmente prontas para acolher aquilo que pediram. E por isso, às vezes, a resposta tarda, não porque Deus não queira entregar, mas porque Ele sabe que entregar antes da hora poderia se transformar em peso, em confusão ou até mesmo em perda. Preparar-se para a resposta é um ato de sabedoria espiritual. Significa alinhar o coração, ajustar expectativas, fortalecer a fé, organizar a alma. E tudo isso começa dentro de você. Talvez você esteja tão acostumado a lutar, esperar, segurar firme, que quando a resposta chega, o coração ainda está no modo de sobrevivência. Mas Deus quer te tirar desse modo. Ele quer te ensinar a receber. Porque quem está sempre em alerta não consegue relaxar quando chega o tempo da bênção. Por isso, é importante observar como está o seu interior. Como estão os seus pensamentos? Como está o seu emocional? Como está o seu espírito? Muitos acreditam que receber uma resposta é apenas ver a mudança externa, mas não é assim. Receber também envolve estar internamente pronto para reconhecer, abraçar e valorizar aquilo que Deus está liberando. Uma pessoa que carrega medo pode não perceber uma oportunidade. Alguém que está preso ao passado pode ter dificuldade de entrar em um novo ciclo. E alguém que ainda alimenta feridas pode não conseguir sustentar uma vitória. É por isso que Deus, antes de entregar, cura. Antes de abrir a porta, Ele trata. Antes de mudar a situação, Ele muda o nosso interior. Porque a resposta não é apenas um acontecimento. A resposta é uma fase nova da sua vida. Algo que vai exigir clareza, força, maturidade e um coração pacificado. Talvez você tenha passado por momentos de dor, de frustração ou de decepção ao longo dessa espera. E Deus conhece cada parte do que você viveu. Ele sabe onde sua alma ficou machucada. Ele sabe onde suas emoções ficaram enfraquecidas. Ele sabe onde seu coração desanimou. E Ele está trabalhando também nisso. Muitas vezes, antes da resposta chegar, Deus nos leva a revisitar áreas que ainda precisam ser curadas. Ele nos mostra padrões de pensamento que precisam ser ajustados, sentimentos que precisam ser entregues, pessoas que precisam ser perdoadas, medos que precisam ser deixados para trás. Não porque Ele quer que você sofra novamente, mas porque Ele quer te preparar para que nada impeça ou roube aquilo que Ele está prestes a realizar. E existe algo muito importante: quando Deus cura, Ele cura de verdade. Ele não coloca remendo. Ele transforma a ferida em testemunho, a dor em sabedoria, a espera em maturidade. Ele te fortalece para que, ao receber a resposta, você esteja inteiro, consciente, firme e pronto para viver a plenitude do que Ele preparou. Você não foi criado para receber pela metade,
nem para viver respostas que você não consegue sustentar. Você foi criado para viver o propósito completo de Deus. Outra parte dessa preparação envolve se desapegar da forma. Talvez você tenha imaginado como a resposta viria. Talvez você tenha idealizado o caminho, a pessoa certa, o momento certo, a porta certa. Mas Deus, muitas vezes, rompe nossas expectativas. Ele surpreende. Ele traz de onde você não imaginou. Ele abre de um lado que você não esperava. E é preciso ter flexibilidade espiritual para receber o que Deus manda, mesmo que não venha do jeito que você imaginou. A maturidade espiritual te permite celebrar aquilo que Deus faz, não apenas aquilo que você esperava. E quando você ajusta o coração dessa forma, você se torna capaz de reconhecer a resposta de longe. Você não precisa de sinais extraordinários. Você percebe a mão de Deus nos detalhes. E quem reconhece Deus no detalhe também reconhece Deus no milagre. Nas próximas partes, vamos falar sobre discernimento, proteção espiritual e o momento exato em que Deus transforma a espera em resposta. E, mais adiante, vamos entrar na oração que selará tudo aquilo que Deus está trabalhando no seu coração hoje. À medida que você se aproxima do tempo da resposta, um dos pontos mais importantes é o discernimento espiritual. Discernir significa perceber além do que os olhos veem, entender o que está acontecendo na esfera espiritual e reconhecer quando Deus está movendo algo em seu favor. Muitas vezes, a resposta não chega de forma óbvia. Às vezes ela vem embalada em processos, em transições, em mudanças que inicialmente parecem desafiadoras, mas que, na verdade, são caminhos que Deus abriu. O discernimento te ajuda a não confundir movimento com bagunça, mudança com perda, transição com retrocesso. Muitas vezes, a resposta de Deus começa com uma mudança inesperada. Uma porta que se fecha repentinamente, uma oportunidade que surge do nada, uma situação que te empurra para outra direção. Sem discernimento, isso pode parecer confuso. Com discernimento, parece claro, Deus está te reposicionando. Discernir também envolve perceber quando o inimigo tenta atrapalhar. Quanto mais perto você está de uma resposta, mais intensa fica a batalha. Não porque você está errado, mas porque você está no caminho certo. Quando as coisas começam a ficar estranhamente difíceis de repente, quando surgem conflitos que você não esperava, quando pensamentos negativos tentam te cercar, saiba, isso é sinal de proximidade. A luta aumenta porque a vitória está perto. E é por isso que você precisa proteger aquilo que Deus está prestes a entregar. Quando a resposta está próxima, 3 coisas costumam ser atacadas: o seu foco, a sua paz e a sua fé. Se o inimigo consegue tirar o seu foco, você se distrai. Se ele consegue tirar a sua paz, você se desespera. Se ele consegue tirar a sua fé, você desiste. E tudo isso acontece antes da vitória justamente porque ela está chegando. Guarde o seu foco. Não dê atenção a vozes que tentam te tirar do lugar onde Deus te colocou. Existe sempre alguém para dizer que não vai dar certo, que é impossível, que está demorando demais. Mas a voz que você precisa ouvir não é a voz da dúvida, é a voz da promessa. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele está contigo em cada etapa. Guarde a sua paz. A paz é um sinal poderoso de que Deus está no controle. Mesmo quando as circunstâncias parecem instáveis, a paz é a confirmação do céu dizendo: eu estou trabalhando. É por isso que, quando algo é de Deus, mesmo no meio da espera ou da transição, existe uma paz profunda que te acompanha. Quando essa paz começa a desaparecer, é um sinal para você se recolher, orar, silenciar a mente e permitir que Deus te alinhe novamente. Guarde a sua fé. A fé é o combustível que te leva até a resposta. A fé mantém você de pé quando tudo parece parado. A fé te lembra da promessa quando o tempo tenta te desanimar. A fé declara que Deus pode, quando tudo diz que não. E a fé te posiciona para receber o que Ele vai liberar. Fé não é sentimento. Fé é decisão. É você dizendo, mesmo sem ver, eu confio. E existe um ponto muito importante. Quando Deus decide liberar a resposta, nada pode impedir. Nenhuma força espiritual consegue bloquear o que Deus determinou. Nenhuma porta pode permanecer fechada quando Deus ordena que se abra. Nenhuma pessoa pode atrapalhar o que Deus desenhou para a sua vida.
Quando ele diz chegou a hora, tudo se move em direção ao cumprimento. Às vezes, a resposta chega de maneira tão repentina que parece até inesperada, mas não é. Ela é fruto de todo um processo que Deus conduziu nos bastidores. Cada lágrima, cada oração, cada silêncio, cada noite difícil, cada esperança renovada, tudo isso construiu o caminho que você está prestes a percorrer. Nada foi perdido. Nada foi desperdiçado. Tudo fez parte do preparo. Nas últimas partes desta mensagem, você será conduzido a uma oração profunda, uma oração de alinhamento, entrega e recebimento. Uma oração que sela, fortalece e abre as portas espirituais para aquilo que Deus tem para você. A sua resposta está mais próxima do que nunca. E você está sendo preparado, fortalecido e alinhado para recebê-la com clareza, com fé e com gratidão. A essa altura da nossa conversa, você já percebeu que Deus não está distante, nem indiferente ao que você tem vivido. Pelo contrário, Ele está atento a cada detalhe, cuidando de cada área, movendo peças que você não vê. E agora chegamos ao momento de selar tudo isso diante dele, de entregar, confiar e receber aquilo que foi plantado em seu coração ao longo dessa mensagem. Antes da oração, quero deixar um versículo que fala diretamente sobre o agir de Deus no tempo certo. Ele está em Abacuque 2:3, que diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa promessa não foi escrita apenas para o profeta. Ela é viva, é para mim e para você hoje. Deus está dizendo, vai acontecer. No tempo certo, acontecerá. Agora, com o seu coração preparado, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu coloco diante de Ti a vida desta pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces profundamente os anseios, as batalhas internas, as lágrimas escondidas e a esperança que, mesmo cansada, continua viva dentro do coração dela. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, fortalece esta vida. Renova as forças. Restaura o ânimo. Traga clareza onde há dúvidas, traga paz onde há inquietação, traga direção onde há incerteza. Senhor, se existe algo impedindo o avanço desta pessoa, seja emocional, espiritual ou circunstancial, que seja agora quebrado, alinhado e transformado conforme a Tua vontade. Que toda palavra contrária, toda confusão, toda distração e toda resistência espiritual caiam por terra em nome de Jesus. Que o céu se abram sobre este lar, sobre esta mente, sobre este coração. Pai, prepara essa pessoa para receber a resposta que está chegando. Cura as áreas que ainda precisam ser saradas. Traz maturidade, sensibilidade e discernimento. Que ela esteja pronta para colher aquilo que vem do alto, sem medo, sem dúvida e sem confusão. Que a Tua paz seja o sinal da presença do Teu Espírito e que essa paz inunde cada parte da alma dela. Senhor, que a resposta que ela espera, seja na vida espiritual, emocional, familiar, financeira ou física, seja liberada segundo o Teu tempo perfeito. E que, quando essa resposta chegar, ela glorifique o Teu nome, reconhecendo que foi a Tua mão que a conduziu até aqui. Que ela viva o milagre, que ela testemunhe, que ela experimente o cuidado e o amor do Senhor de forma ainda mais profunda. Eu declaro, em nome de Jesus, que portas se abrirão, que caminhos se alinharão, que aquilo que parecia distante começará a se aproximar. Que o impossível se torne possível. Que aquilo que estava travado comece a fluir. Que o que parecia perdido seja restaurado. E que esta vida entre em um novo tempo, um tempo de resposta, de cura, de paz e de realização espiritual. Senhor, guarda essa pessoa enquanto ela segue a jornada. Acompanha cada passo, ilumina cada decisão e sustenta cada área da vida dela. Que ela sinta a Tua presença hoje e todos os dias. E que esta oração seja um divisor de águas na caminhada dela contigo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora respire fundo. Receba essa palavra. Permita que a paz de Deus toque o seu interior. A resposta que você esperava está mais próxima do que você imagina. Você não está sozinho. Deus está conduzindo tudo com perfeição. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você valoriza a presença de Deus e deseja viver algo novo. E antes de encerrar, eu te peço com carinho, se esta mensagem falou com você, deixe o seu like,
Escreva nos comentários qual parte mais te tocou e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Isso ajuda o nosso canal Horizonte da Fé a alcançar ainda mais vidas. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua casa. E lembre-se sempre, quando Deus determina a hora, nada pode impedir. A sua resposta está chegando. Vá em paz, fique firme e confie, o melhor de Deus está vindo.